Boa noite, irmãos. Continuamos hoje com o nosso estudo de 1 Coríntios e vamos abordar hoje o capítulo 6 de 1 Coríntios. Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, que é esta, que é registrada biblicamente, digo isso porque é possível que ele tenha escrito outras cartas aos Coríntios que não são registradas biblicamente. Ele, nesta epístola, implorou pela união. E depois disso abordou vários assuntos que estavam a prevalecer ou a existir na congregação. E depois ele pediu aos coríntios para o imitarem. E com isso em mente, ele então enviou Timóteo para ensinar a eles o caminho, o qual Paulo ensinava, praticava e vivia. Ora, havia vários irmãos na igreja com muitos talentos, isto é, que tinham sido bem-sucedidos nos negócios, possivelmente pessoas ilustres, digamos assim, na sociedade, pessoas distintas, talvez celebridades, talvez pessoas de alto nível. Mas havia, por isso, nessa congregação, pessoas com muitas habilidades, muitos talentos. Ora, isso então explica a falta de união e uma certa arrogância, ou digamos assim, como diz que estavam inchados ou levedados, como lemos em 1 Coríntios capítulo 5, e isso explica essa situação. Por isso, alguns dos irmãos apresentavam esse orgulho, possivelmente da maneira que falavam. E até Paulo depois mencionou a eles que planejava ir visitá-los, se Deus quisesse, para abordar o assunto acerca da falta de união. Como forma de abordar essa arrogância e desunião, Paulo menciona que o reino de Deus não é baseado na maneira que falamos, com conversa arrogante, mas é baseada no poder de Deus. E por isso ele então resolveu esta carta por causa de problemas adicionais que mencionamos, que era acerca de relações sexuais ilícitas. E então ele perguntou, quer que ele os visite a eles com uma vara de correção, ou com o espírito de amor e gentileza, como vemos em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 21. Diz assim, que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Ora, dentro deste contexto, ele inicia uma correção neste espírito de amor e mansidão e gentileza, dizendo que era relatado a ele que estavam a tolerar a imoralidade sexual na igreja e eles estavam arrogantes acerca dessa situação, em vez de estar a lamentar a situação e abordar o assunto. E por isso ele decidiu, ou digamos assim, julgou retirar essa pessoa da convivência com a Irmandade. A pergunta seria então porquê? Para o bem dessa pessoa. Isto é, para que essa pessoa se arrependesse. E ele acrescenta que os irmãos não deviam ter comunhão cristã com tal pessoa pecadora. Porque, diz assim, devemos agir, ou isto é, julgar na igreja. Devemos fazer essas decisões na igreja para manter a igreja separada destas atitudes do mundão, isto é, do pecado. Ou, noutras palavras, precisamos julgar os que estão dentro da igreja. Vejam, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo
5, versículo 12. Porque tenho eu em julgar alguém, a julgar também os que estão de fora? Não. Não julgais vós, então, os que estão dentro. Precisamos julgar os que estão dentro da igreja. Precisamos de fazer decisões, agindo, está claro, de maneira amorosa. Não é, por isso, não é para condenar essas pessoas, mas com a intenção de que essas pessoas se arrependam. É o que lemos, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 5, ao fim desse versículo 5, diz assim, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Isto é, com a intenção que essa pessoa, o espírito do homem, o homem, essa pessoa, a maneira dessa pessoa pensar e de atuar, essa pessoa se venha a arrepender. E então, começando agora no capítulo 6, por isso até aqui dei assim um género de revisão, continuando agora no capítulo 6, Paulo continua falando acerca de julgar. Porquê? Porque os irmãos estavam a levar outros irmãos, outros membros da igreja ao tribunal buscando julgamento. E Paulo diz que isso está completamente incorreto, completamente errado. Então vamos começar a ler no versículo 1, 1 Coríntios 6. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos, isto é, levar a um tribunal do mundo, e não perante os santos. Porque é que vocês, está aqui a perguntar, se você tem algum problema com outro irmão, como é que você tem ousadia? Como é que você ousa ir ao tribunal se ambos estão na igreja, em vez de se aproximar à igreja para resolver o assunto? Ora, este não é um conselho para aqueles que estão de fora da igreja ou para aqueles que foram removidos da igreja, mas está aqui a falar acerca daqueles que estão dentro da igreja. Versículo 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? O primeiro lugar aqui é que diz, não sabeis vós que os santos, nós hoje em dia somos santos. Isto não é a maneira que o mundo religioso pensa, mas Paulo está aqui a dizer, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo no mundo da manhã. Por isso somos santos agora. E seremos juízes, julgando cidades. Julgaremos o mundo. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, no futuro, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas hoje em dia. Isto é, não somos capazes, então, de resolver as questões pequenas, ou relativamente pequenas, que existem entre irmãos. Ora, vejamos então aqui em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, versículo 15. Mateus 18, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Aqui a instrução de Jesus Cristo, em Mateus, está a dizer que você vá diretamente ao seu irmão. Tente resolver o problema a um nível, digamos assim, mais baixo entre as duas pessoas, resolver esse problema.
Porque se não tiver a resolver isso a esse nível e levar isso, começar a falar com outros e coisas assim, está a começar a causar divisões na igreja. Porque está a causar pessoas, olha, eu concordo com esta pessoa, eu concordo com outra, e está a causar divisões na igreja. E por isso está a dizer, não façam isso. Tem que ter esta primeira fase de resolver o problema ao nível mais baixo possível, tentar resolver. E depois, continuando a ler no versículo 16 e 17, mas se não te ouvir, se não houver uma solução entre estes dois, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E, se não as escutar, dize-o à igreja. E aqui vê-se, aqui está a falar de haver um julgamento, uma decisão na igreja. É aqui a abordagem que devemos de fazer. Se a pessoa fosse à lei, ele então, a situação seria levar a situação a um nível diferente. Mas na igreja, o julgamento na igreja, se não faz essa decisão que a igreja decide, se ele ou ela se recusa, então essa pessoa é removida da comunhão na igreja, é removida até se arrepender. Por aí está um ponto importante. Se a infração for assim tão pequena, vale a pena levar isto a um nível maior, porque o resultado final dessa sequência de eventos é que a pessoa seria removida da comunhão da Irmandade. E por isso deve ser assuntos em que sejam mesmo de um pecado. Por isso é que diz, se alguém pecar, tem que ser um pecado de importe. Mas o princípio é, precisamos de resolver o assunto entre duas pessoas ao nível mais baixo possível. Mas se de facto for um pecado, que então há testemunhas, então isso leva à igreja e pode conduzir essa pessoa a ser removida da igreja. E diz assim, por isso é que diz no versículo 17, e se não as escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano, isto é removido da igreja. Em versículos 18 a 20 diz, em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Este princípio de que é ligado na terra ser ligado no céu é baseado neste julgamento, nesta decisão de remover esta pessoa que está a recusar, a se arrepender perante um pecado. Então, Deus diz que vocês decidem remover essa pessoa da Irmandade, essa decisão na terra será, assim, ligada também no céu. Isto é, Deus vai apoiar essa decisão. E por isso é debaixo deste contexto que lemos esse versículo 18 a 20 de Mateus 18. Ora, continuando então a ler em 1 Coríntios, capítulo 6, acabamos de ler o versículo 2, que diz, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas. Versículo 3,
não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Um ponto interessante, que provavelmente não sabiam, ou talvez soubessem, porque Paulo ou Jesus Cristo tivesse dito a eles, mas quantos de nós é que sabíamos sem lermos neste versículo aqui? E este é um ponto importante de entendimento, que vamos julgar até os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Acerca de anjos, vejamos, por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 4. Diz, porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, isto é, no Tártaro, que é um local de restrição, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Vai haver um dia de juízo, até para os próprios anjos, para aqueles que pecaram, que desobedeceram. E então esses vão ser julgados por nós. É o que lemos aqui. Um dia, os anjos, os demónios, serão julgados. E como lemos em Judas 6, vejamos aqui brevemente, Judas 6, vemos aqui, e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Por isso vai haver um juízo para os anjos. E nós vamos ter a responsabilidade de julgar esses anjos. Por isso vê-se que esses anjos, demónios, não mantiveram o seu correto, devido domínio, responsabilidades. Desviaram-se das responsabilidades que tinham a fazer. Por isso é que diz, não guardaram o seu principado, as suas responsabilidades, as suas áreas de responsabilidade. Deixaram a sua própria habitação, deixaram onde deviam estar a trabalhar e o que deviam ter feito. Fizeram coisas que não deviam ter feito. E por isso estão reservados em prisões eternas. As prisões que são eternas até eles saírem dessa prisão, serem julgados, e a decisão desse julgamento ainda está para ser decidida. Nós vamos decidir nisso. Mas está aqui, essas prisões são até esse dia. Agora, continuando também, em Lucas capítulo 8, versículo 28 a 31, vemos aqui a situação de alguns demónios que pediram a Jesus Cristo para não serem enviados de volta para essa prisão, digamos assim. Lucas, ou para essa prisão. Vemos aqui Lucas capítulo 8, versículo 28. Lucas 8, versículo 28. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Ora, não era esta pessoa que estava endemoniada, mas era o demónio que estava dentro dessa pessoa, porque tinha ordenado ao espírito imundo, isto é Jesus Cristo, que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. Era este demónio, este anjo
que se desviou do seu próprio domínio e guardavam-no preso com agrilhões e cadeias, que guardavam esta pessoa, mas quebrando as prisões era impelido pelo demónio para os desertos. E, continuando a ler no versículo 30 de Lucas 8, e perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demónios, e rogaram-lhe que os não mandasse para o abismo. E aí vemos então para esta prisão. Vemos também aqui em Apocalipse capítulo 18, versículo 2. Apocalipse capítulo 18, versículo 2. Diz aqui, e clamou fortemente, com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demónios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda a ave imunda e odiável. Vê-se aí esta Babilônia moderna, possivelmente Roma, a região romana, e este governo da besta, que é diferente da religião pagã, mas que estava a trabalhar com a religião pagã, este falso profeta e a besta, que representavam um governo. O falso profeta representava a religião que seguia a ele, e a besta, que é ambos o líder e esse grupo de 10 nações. E, então vê-se aí que no capítulo 18, versículo 2, que vai haver então esta queda deste sistema babilônico que vai cair. Então, continuando aqui a ler em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, vê-se aqui que nós temos a responsabilidade de julgar as coisas pertencentes a esta vida. Por isso é que diz, não sabeis vós que devemos julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. E por isso, e digamos assim, isso é parte do nosso treino. Ora, continuando então a ler no versículo 4. Então, se tiveres negócios em juízo, isto é, se tiveres questões em que há uma certa disputa, não, e assim, assado, tal, se tiveres negócios em juízo, pertencentes a esta vida, podes julgá-los, os que são, podes para julgá-los, os que são de menos estima na igreja. Isto é, então vocês vão dar a decisão deste julgamento, ou desta decisão entre dois irmãos, vão dar isso a juízes injustos. Isso é o que diz no versículo 1 do capítulo 6 de 1 Coríntios. Vocês vão a juízo perante os injustos. Quer dizer, que vão levar esta decisão a juízes do mundão que são injustos, enquanto vocês deviam de resolver o assunto dentro da igreja. Versículo 5. Para vos envergonhar, o digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos. Então, não há nem mesmo uma pessoa sábia na congregação. Vocês são assim, então, têm tantos talentos e habilidades. Não há nenhuma pessoa sábia na vossa congregação que possa resolver esta disputa entre dois irmãos. Aqui vê-se que, bem provavelmente, não era uma questão de pecado, mas era uma questão de opiniões diferentes acerca de qualquer assunto. Então, continuando a ler no versículo 6. Mas o irmão vai a juízo com o irmão,
e isso perante infiéis. Mas então o que é que fazem? Levam este juízo a uma pessoa fora da igreja. Continuando então a ler no versículo 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, teres demandas uns contra os outros. Quer dizer, há aqui um defeito, mas há outro defeito, porque aqui é terem demandas uns com os outros. Porque não sofreis antes a injustiça. E por isso isto é uma falha completa. Não só houve um argumento entre dois irmãos, mas não estavam prontos a aceitar uma coisa, mesmo que não seja a favor de uma pessoa, seja de mim, por exemplo, mas aceitar esta possível injustiça entre irmãos. Porque aí está a ver que havia ações deles que eram defeituosas. Vou explicar um bocadinho melhor isto. Aqui vê-se que há uma falta de amor fraternal, uma falta de sabedoria na conduta entre irmãos. E também uma falta de cuidado daqueles que eram os líderes, porque não estavam a ensinar o caminho que eles deviam, isto é, de aceitar o errado. É o que diz aqui. Porque não sofreis antes o dano. Entre irmãos, às vezes, temos que aceitar um certo dano. Isto é, aceitar um certo grau de injustiça. Porque isso é melhor do que recorrer à lei. Vou ler outra vez no versículo 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós teres demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. E aqui, então, há esta disputa entre os irmãos, estão a levar isto à lei, ao tribunal, pessoas que não estão na igreja, e isso então vai trazer uma censura. Não vai ser uma boa reflexão da igreja por essas pessoas, porque estão a ver, estão aqui estes dois na igreja, estão assim numa guerra um com os outros e não conseguem resolver isto. E talvez um precisa de aceitar o dano, isto é, aceitar um certo grau de injustiça, porque está a falar aqui que ambos estavam na igreja. Por isso, ou noutras palavras, por que é que você não aceita ser fraudado, digamos assim? Em vez de estar a dizer, eu tenho o meu direito e eu, contra o meu irmão, vou puxar para ter o meu direito. E aqui vê-se um caso de arrogância em vez de humildade. Uma vez mais, voltamos então em Mateus capítulo 18, onde estávamos a ler há pouco. Em Mateus capítulo 18, porque Mateus capítulo 18, como vimos, está a dizer, olha, se houver um pecado, então resolvem entre as duas pessoas. Mas isso está claro, é classe de um pecado e depois vai ser levado a um nível mais alto. Mas simplesmente se é uma disputa, por que é que não vão então perdoar? E por isso vê-se isso no versículo 21 de Mateus 18. E disse assim, então Pedro, aproximando-se dele, de Cristo, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Falando aqui de pecado, mas também pode ser uma certa fraude.
até 7 vezes? E Jesus lhe disse, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Perdoar 70 vezes 7. Quer dizer, perdoar e perdoar e perdoar. Ora, você não vai estar a contar. Olha, esta pessoa já me pecou 459 vezes, ainda falta mais 10 vezes ou 11 vezes, e depois não vou perdoar mais. Ou coisa assim desse género, não é? Não, você não vai estar a contar. Quer dizer que tem que perdoar continuamente. Versículo 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Então está a dar aqui, digamos assim, uma parábola. E versículo 24. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Isto era uma quantidade grande. Uma quantidade de dinheiro muito grande. E continuando então a ler aqui no versículo 25. E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Ok, então tens de pagar a dívida. Então aquele servo, versículo 26, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Isto é, aceitou ser fraudado, sofrer dano. E pronto, a dívida está eliminada. Ora, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, digamos aqui nesta parábola, por exemplo, nesta parábola, digamos, seria você, ou eu, temos grandes pecados e aproximamos do Senhor e Ele nos perdoa tudo. E depois nós vamos a um conservo, isto é, a um irmão na igreja, e não perdoamos o irmão na igreja. E saindo, porém, aquele servo encontrou-se com um dos seus conservos, isto é, um dos seus irmãos na igreja, depois de ter sido perdoado uma grande dívida pelo Senhor, por Deus, por Jesus Cristo. E diz assim, foi este conservo, este outro irmão na igreja, que lhe devia 100 dinheiros, uma certa quantia de dinheiro, mas está claro, muito inferior. E lançando mão dele, sufocava, dizendo, paga-me o que deves. Olha, tens uma dívida e tens que pagar esta dívida. Tens que pagar isto tudo. Aqui está o ponto de que há um problema entre dois irmãos e, sim, o irmão tem uma dívida e o outro quer que o outro pague tudo e não vai perdoar esta dívida. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. E ele, porém, não quis. Antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-lhe muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Isto é, Deus, Jesus Cristo, diz, olha, eu perdoo-te todas as tuas dívidas. Então Deus diz a nós, então tu não devias igualmente ter compaixão com o teu conservo, versículo 33, o teu irmão na igreja,
como eu também tive misericórdia de ti. E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores. Atormentadores. Uma tradução mais literal é correta. Atormentadores. Vai ter uma certa tormenta até que pagasse tudo o que devia. Esta pessoa, em outras palavras, passa a ter uma vida miserável. Porquê? Porque vai ter uma vida triste, uma vida miserável, vai estar atormentado, além do julgamento final. Versículo 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Porque o nosso pagamento final, se não nos arrependemos para com Deus, é o lago de fogo. Mas, entretanto, essas pessoas com essas dificuldades na igreja, depois não estão felizes, passam por certos períodos de atormentação. E por isso devemos estar dispostos a ser, digamos assim, a ser enganados, a aceitar o mal dos nossos irmãos. Ora, quando nos aproximamos do nosso irmão, baseado em Mateus 18, algumas pessoas às vezes se aproximam de uma maneira, digamos assim, de uma abordagem um bocado áspera, dura, com falta de mansidão. Por isso, Mateus 18 deve ser lido de mão a mão, ao mesmo tempo que Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Porque em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, está a falar da atitude que devemos ter quando vamos falar ou abordar o nosso irmão acerca de uma questão. E então aqui vês, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Por isso, precisamos de agir, precisamos de abordar aquela outra pessoa quando há um problema entre dois irmãos, precisamos de agir num espírito de mansidão, num espírito de gentileza. Versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Isto é, aceita sofrer dano. Levam essa carga. Porque se alguém cuida de ser alguma coisa não ser nada, engana-se a si mesmo. Se você pensa que você é uma pessoa importante, você sabe tudo, você não sabe nada. Não? Versículo 4. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não noutro. Por isso, o nosso papel é de examinarmos-nos a nós próprios. Prove cada um a sua própria obra. Examine-se a você mesmo. Não é examinar o seu irmão. E por isso diz, porque cada qual levará a sua própria carga. Devemos de carregar a nossa própria cruz. E isso é o que eu abordo e abordamos antes do batismo em Lucas capítulo 14, versículo 26. Lucas 14, versículo 26. Em Lucas 14, versículo 26, diz, se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãs e ainda mais a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se você é um discípulo de Jesus Cristo e você está a fazer as coisas que Cristo quer que você faça, e os membros da família não estão da igreja, eles vão acabar por estar aborrecidos com você. Porque você tem que pôr Deus primeiro. Temos que pôr Deus primeiro. Isto é, a nossa prioridade
é Deus. Versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Temos que carregar a nossa cruz, temos que carregar o nosso cargo. Temos que colocar Deus antes da nossa própria vida, como diz no versículo 26. Portanto, se não fizermos isso, não podemos ser discípulos de Jesus Cristo. Esse é o custo deste caminho. Temos que seguir o caminho, temos que pôr Deus primeiro, e porque as pessoas à nossa volta estão envolvidas nas coisas do mundão, vão ficar aborrecidas connosco porque nós não vamos fazer as coisas que eles querem. Mas temos que calcular o custo. Como diz no versículo 28, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e faz as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar. Por isso nós temos que lidar com os nossos problemas. Por exemplo, se a minha esposa e eu tivermos problemas, não seria melhor nós resolvermos os nossos próprios problemas? Às vezes pode ser o tom de voz que nós temos. Ou talvez um comentário, talvez mal-humorado, que é entendido pela outra pessoa como uma resposta cortante e cruel. E o problema é que nós não nos vemos a nós próprios. Mas eu estava a brincar. Por isso é que lemos em Gálatas 6, versículo 4, que temos que nos examinar a nós próprios. Ou, por exemplo, temos problemas com os nossos filhos. Não seria melhor nós resolvermos esses mesmos problemas, em vez de estar a dizer ao mundo todo, a transmitir ao mundo todo, ou levar a minha esposa ao tribunal? Mas estou a falar aqui de duas pessoas na igreja. Duas pessoas que estão fiéis e convertidas. Continuando então a ler em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7, diz assim: na verdade, é já realmente uma falta entre vós, teres demandas uns com os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Por isso vê-se, é um fracasso total da nossa parte, se não nos autoexaminamos, se não aceitamos um certo dano, se não perdoamos entre irmãos, e por isso é uma falta de amor fraternal, uma falta de sabedoria e uma conduta correta. Ora, isso é um lado da questão. Aceitar o errado. Mas há outro lado da questão. Porque aqui diz, no versículo 8, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Aí vê-se que tem que haver um arrependimento. Lembre-se que estamos diante de Deus, ou estaremos diante de Deus. Então, continuando a ler aqui, no versículo 9, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? E versículo 10, não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O impenitente, isto é, a pessoa que não se arrepende, sem arrependimento, não estará no reino de Deus. E por isso não se deixe estar enganado. Em Jeremias 17, versículo 9, lemos que o nosso coração é enganador. E é fácil podermos enganar a nós
próprios. A nós próprios. Não apenas por Satanás. E muitos dos pecados que vimos, está aqui a falar em Coríntios, mas está a falar aqui de adúlteros, efeminados, sodomitas. Uma grande percentagem desses pecados são pecados sexuais. Sim, há outros, diz, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes. Mas precisamos de estar a analisar a nós próprios. E, às vezes, a causa disto seja a falta de amor desde a infância. Porque, às vezes, meninos e meninas pequeninos, não receberam o amor dos pais quando eram pequeninos. E isto agora está a afetar essas pessoas quando são numa idade mais avançada. E por isso temos que aprender a ter compaixão, a ajudar, mas tem que haver arrependimento. Tem que haver arrependimento. A pessoa tem que se arrepender. Por isso, a um lado, precisamos de aceitar dano. Por outro lado, a outra pessoa precisa se arrepender. Precisa haver um arrependimento. Versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados. Isto é, arrependeram e foram batizados e por isso espiritualmente foram lavados. Mas haveis sido santificados através do poder do Espírito Santo. Estão a mudar-se, estão a se tornar santos. Mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. E por isso alguns de vocês eram deste modo. E estão arrependidos. E estão neste caminho a vencer e vencendo. E por isso, através do Espírito Santo de Deus, é possível haver uma mudança, haver um arrependimento e mudarmos. Mas requer contínuo esforço. Porque Deus chama os pecadores para a igreja. Mas tem que se arrepender e com o tempo tem que mudar. É como, por exemplo, um hospital. As pessoas estão doentes, vão ao hospital, mas têm que estar no caminho da cura. Estamos a falar aqui de cura espiritual. Continuando, por exemplo, em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, versículo 30. Lucas, capítulo 5, versículo 30. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por comeis e bebeis com publicanos e pecadores. E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E versículo 32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E por isso vemos pessoas na igreja que têm vários problemas, mas Deus nos está a chamar ao arrependimento. Cristo veio para ajudar aqueles que precisam de ajuda. Aqueles que estão dispostos a aceitar essa ajuda através do poder de Deus. Isto é, o Espírito Santo de Deus. Ora, continuando então em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Aparentemente era uma expressão idiomática desse tempo, grega, mas o que está aqui a dizer, há um uso lícito, correto, para todas as coisas. Ora, não está a falar de uma coisa que era pecado, porque o pecado é o uso errado da coisa. Por isso a coisa não é o pecado. Por exemplo, sexo não é pecado. O pecado é o uso errado do sexo. Por exemplo, existem certas finalidades ou uso adequado para certas plantas e ervas.
Mas há um uso incorreto, indevido, de algumas dessas plantas, que então se tornam em drogas. Então, por isso há um uso lícito para todas as coisas, mas nem todas as coisas são convenientes. Nem todas as coisas, como diz aqui, são, que diz assim, que nem todas as coisas convêm. Por isso, mesmo que uma ação ou o uso de uma coisa é lícito, se não for útil e se não for conveniente, então está errado. Por isso, é o que diz aqui. Todas as coisas me são lícitas. Isto é, se uma coisa ou ação é lícita, isto é, não é contra a lei, mas não é conveniente fazer isso, não é útil fazer isso, okay? Eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. E por isso, se uma coisa é lícita, mas não é conveniente, porque usando essa coisa dessa maneira vai destruir a paz na igreja ou vai causar uma falta de edificação de outros membros da igreja ou, ou, ou causar falta de paz na igreja, se fazer ou dizer uma coisa que seja correto, mas que não é útil ou conveniente dizer nessa situação e vai fazer com que outros vão tropeçar ou ficar tristes ou ofender a mente dessa pessoa que seja fraca, como vamos ver em 1 Coríntios capítulo 8, quando está a falar de carne oferecida aos ídolos. Quer dizer, se estão a fazer uma coisa que seja lícita, mas que vai causar ofensa, se vai causar o irmão tropeçar, não faça isso. Em outras palavras, pode ser legal, mas não deve ser feito nesta situação, então não faça. E por isso devemos de avaliar uma coisa que seja lícita, mas estamos a fazer numa situação que é conveniente ou é inconveniente. Vou dar um exemplo aqui. Se uma pessoa nova, uma nova na fé, vem à igreja e esta pessoa tem, digamos assim, uma consciência que pensa que beber vinho é pecado e por isso ainda não aprendeu as escrituras sobre o assunto, que o ponto importante é ter domínio próprio e não ficar bêbado. E se você sabe que essa pessoa tem essa dificuldade, como um novo irmão na fé, então tenha cuidado de não ofender esse irmão. E por isso, por exemplo, se você vai convidar esse irmão à sua casa e você vai servir vinho a ele ou a ela e sabe que ele ou ela tem uma consciência contra isso, não vá ofender essa pessoa. É melhor, nesse caso, não oferecer vinho, ter outra bebida, para não ofender os novos, digamos assim, entre aspas, bebés na fé. Por isso, veja também em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23 e 24. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23 e 24. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Por isso, seja o que for que você esteja a dizer ou a fazer, deve ser sempre para edificar a outra pessoa. Seja o seu esposo, ou sua esposa, ou outro irmão na igreja, seja o que for. Nunca seja egoísta para agradar
simplesmente os seus próprios desejos ou sua própria vaidade. Então, continuando em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Na última parte, diz: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Não estarei sob o controle dessas coisas que são lícitas. Nenhum pecado, por isso pensem que nenhum pecado é mais escravizador, isto é, que causa um maior domínio numa pessoa, do que os pecados sexuais. E por isso tenham cuidado com isso. Outro exemplo é o álcool. Se você acha que está bebendo demais, talvez seja bom passar por alguns meses sem beber álcool. Porque esse uso incorreto de deixar essa coisa dominar você, controlar você, isso é perigoso. Porque você precisa ter o controle sobre todas as coisas. Continuando então a ler o versículo 13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Aqui vemos, usando o físico como uma analogia, fomos criados de uma certa maneira e o corpo, é que diz aqui, é para o Senhor. O nosso corpo é para termos no corpo o espírito do homem no homem, e o espírito do homem no homem recebe o Espírito de Deus para que possamos vir a ser filhos de Deus. E por isso o corpo não foi criado para a imoralidade sexual, mas foi criado para nós, como um caminho para nós virmos a ser, ao fim desta meta, filhos e filhas de Deus, recebendo o Espírito Santo de Deus para sermos parte do corpo de Cristo. E por isso está aqui uma vez mais a abordar este grande problema que existia em Coríntio, porque, como mencionei na introdução de 1 Coríntios, era uma cidade muito imoral, uma cidade portuária, com marinheiros e muita corrupção, e alguns eram pecadores desse género, antes de estarem convertidos. E o problema é que estavam a voltar a esse ato de pecado. E vemos também em 1 Coríntios, capítulo 12, que somos só um corpo. Não vou abordar agora, porque vou abordar 1 Coríntios 12 noutro estudo. Mas nós somos só um corpo, membros do corpo de Cristo. E por isso, o nosso corpo pertence a Cristo. Por isso lemos aqui versículo 14 e 15. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, todos os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, certamente não. Não podemos estar a cometer esses pecados, porque o corpo pertence a Cristo. Versículo 16. Ou não sabeis de que o que se junta com a meretriz faz um corpo com ela? A relação sexual faz dois, um. Por isso é que diz, o homem, como disse a Adão e Eva, o homem deixa o filho, deixa os seus pais e se junta à sua esposa e os dois fazem uma só carne. Uma só carne. A relação sexual faz uma só carne. Faz. Por isso é que diz, não sabeis o que se junta com a meretriz, faz um corpo com ela.
Porque diz, serão dois, uma só carne. Versículo 17. Mas o que se junta com o Senhor é um mesmo espírito. E por isso, a relação sexual é só dentro do matrimónio e é um simbólico, um simbolismo de um compromisso que fazemos com Cristo, ao batismo, com Deus, que somos unidos a Deus e não vamos cometer, entre aspas, adultério com deuses pagãos. E por isso, o que se junta com o Senhor é o mesmo Espírito, se tornam um. Por isso diz, versículo 18, fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que fornica, peca contra o seu próprio corpo. Por isso, fujam de qualquer relação sexual ilícita. Isto é, pecando contra o seu próprio corpo. Os pecados sexuais envolvem suas emoções, seus sentimentos psicológicos profundos, envolvem o corpo e até pode causar várias doenças. Então, continuando, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Nós pertencemos a Deus. Porquê? Porque Jesus Cristo nos redimiu, nos comprou do pecado e nós pertencemos a Deus porque aceitamos Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, o nosso Salvador, o nosso Rei vindouro, e por isso estamos, digamos assim, a fazer um compromisso de fidelidade a Deus. Por isso, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus, vive em nós quando nós não temos pecado. Por isso não podemos estar pecando. Por isso diz, versículo 20, porque foste comprados por bom preço. Sim, o preço do sangue de Cristo. Por isso, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, atuando e obedecendo às leis de Deus, não entrando em bebedice, não entrando em relações sexuais ilícitas, nem nada disso. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.